como construir autoridade perante aos pais na aula de natação de bebês. Eu sou a Prof. Carla e esse assunto vai te ajudar a se tornar aí um expert em natação de bebês. Então vamos lá. Como gerar autoridade, né? Por que ser uma autoridade? Qual é a relação disso de um profissional, de um expert na natação de bebês? Pois bem, é de total importância para te destacar no mercado aí de natação, né? Para te ser um profissional expert, para te ser um profissional diferenciado, aí, né? Ter lucros satisfatórios, né? Tu ser além da curva, ser diferenciado. E ser uma autoridade para os pais é um desses segredos para te tornar um expert na natação de bebês. Mas como fazer isso, né? Como construir essa autoridade? Então lá. Nesses 15 anos aí que eu trabalho com piscina e com os bebês, não foi sempre assim, né? Lá no meu início da carreira, eu trabalhava com os pais primeiro fora da piscina, né? Com os bebês e crianças com boias, enfim. Aí foi passando o tempo, fui estudando cada vez mais, né? Buscando cada vez mais aí conteúdo, enfim. E fomos vendo a importância dos pais, né? Estarem aí presentes nas aulas. Então isso foi mudando. Então quanto mais eu estudo, mais eu vou me destacando e mais eu vou melhorando. E eu sempre falo assim, quando eu termino a minha aula, que eu saí da minha aula satisfeita, eu já tenho que estar em mente que a próxima aula tem que ser melhor ainda do que essa que eu já dei. E para gerar autoridade com os pais, a gente precisa saber muito de técnica, então a gente precisa dominar as técnicas da natação de bebês, saber o porquê de cada atividade, né? Saber questões aí de desenvolvimento do bebê, porque a gente precisa explicar para os pais. Parece básico, né? Parece óbvio, mas eu sei de muitos profissionais, né? Eu sei de alunos que vêm para mim, que já faziam aula com outros profissionais e que a gente vê a diferença que é essa relação de autoridade com os pais, né? Então assim, muitas vezes o professor não sabe e muitas vezes o professor sabe, mas não consegue impor a sua autoridade, né? Não consegue explicar para os pais. Não basta apenas a gente ter o conhecimento, a gente precisa também ter estratégias de como fazer aquele pai saber que tu sabe de fato, entende? Então assim, antecipar, né, as atividades, antecipar o que pode acontecer na aula é fundamental. Além da antecipação, a gente precisa explicar o porquê das coisas, né? Se tu fazer alguma coisa, quando alguém te explica o porquê que tu deve fazer, o porquê que tu vai em tal lugar, quando a gente sabe o porquê das coisas, a gente fica mais confiante. Então, quando tu antecipar as ações para esses pais, né? Quando tu explicar o porquê para esses pais, isso vai gerando uma autoridade, isso vai gerando uma confiança. Então aquele pai e aquela mãe, ele vai te olhar com outros olhos. E olha só, eu vou contar aqui alguns pontos que vão te levar a entender melhor isso. Presta atenção. Se tu tá gostando já também do conteúdo, do vídeo, eu vou pedir que tu compartilhe, né, comente, curta aqui o nosso conteúdo para ele chegar aí a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a gente sabe, ou deveria saber, né, que é muito importante para os bebês e para as crianças não utilizarem os óculos em todas as aulas. E como assim, né, se muitas crianças utilizam os óculos? Sim. A gente precisa entender que a habilidade de enxergar sem os óculos, ela é aí uma ferramenta de segurança aquática. Por quê? Porque eu posso estar numa situação, né, de uma água, e eu nem só digo enxergar embaixo d'água, porque daqui a pouco é um local turvo, né? Porque quando eu falo em segurança aquática, eu não penso assim só num cenário lindo, que vai ser uma água cristalina, que essa criança vai estar numa piscina, ou em um local que tem uma água limpa, né? Infelizmente, acidentes acontecem também em açudes, em rios, que são águas turvas. Então, por que a criança tem que enxergar? Como que ela vai enxergar se nem dá pra ver embaixo d'água, né? Além dessa visão, né, então, dentro d'água, essa criança precisa ter esse trabalho, essa noção de como é enxergar
ao redor dela para saber se localizar e se deslocar até um ponto seguro. Então, se eu der essa atividade que eu vou te falar aqui agora, assim, solta, não vai fazer sentido para os pais. Quer ver? Olha se ia ter sentido para ti. As mães, quando entram, né, pra piscina, já compram óculos, compram touca, querem o melhor óculos e tudo mais. Aí, simplesmente, o que acontece? Numa aula, de acordo com a tua metodologia, né, que a minha é assim, é tudo planejado e tal. Então, essa vai ser a aula onde eu vou começar a fazer aí que essa criança, né, se dessensibilize, porque tem crianças que têm muita dificuldade, que têm muita sensibilidade com a água nos olhos. E aí, muitas vezes, quando tu vai ver, o banho da criança em casa é assim também. É com toalhinha secando o olho, né? Ou é um estresse para lavar a cabeça, para lavar o rosto, porque vem água nos olhos. Então vamos lá. Coloquei todas as crianças ali e falei para elas assim, peguei argolas, olha só, presta atenção. Peguei argolas coloridas e coloquei na piscina. Elas estavam tudo na plataforma de fundo, crianças assim, ó. Tinha uma pequenininha que tem uns irmãos que vêm junto, que a mãe traz eles no mesmo horário. Então assim, 2 anos e meio, 5 anos, 4 e 2 crianças de 4 anos. Então tava com 4 crianças ali. Eu peguei as argolas coloridas, aquelas que a gente coloca no fundo para eles buscarem, sabe? Coloquei aquelas argolas então na borda da piscina, 4 argolas coloridas, da cor dos óculos deles. Então tinha rosa, azul, verde e um amarelado, a cor dos óculos. E o que eu pedi? Olha só, agora a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai colocar o óculos na cor da casinha deles. Então aí eles colocaram o óculos lá bem bonitinho dentro de cada argola. E eu peguei o regador, né, o chuveirinho, para simular então uma atividade com eles e falei assim, olha, quando a prof passar o chuveiro, vocês têm que se esconder, hein? Não pode deixar o chuveiro pegar vocês. Peguei um regador de água e fui passando na cabecinha deles. Às vezes, ai prof, eu não consigo mergulhar sem óculos. Ai prof, vamos, o chuveiro vai pegar vocês. E fui nessa de brincadeira, nessa de parte lúdica, né? Então, assim, às vezes aquela criança então não tava aceitando, né? Fechava o olhinho, ai prof, eu não consigo e tal. Não, vamos lá. Eis que, olha só que bacana. Essa criança de 2 anos e meio, ela é assim, total sem óculos. Então ela mergulha sem óculos, ela abre o olho embaixo d'água, ela também utiliza o óculos, então ela é bem tranquila. Essas outras 3 crianças, muita sensibilidade nos olhos e um com uma sensibilidade, inclusive irmão dessa menina, exacerbada, assim. Do banho em casa ser um problema, né, de molhar os olhos, enfim. E aí, olha só o que eu falei para as mães. Hoje eu vou trabalhar com eles essa parte de segurança aquática, sem óculos, porque é fundamental que eles tenham essa habilidade. Porque senão essa criança, mesmo que ela saiba nadar, ela pode cair na piscina de casa e tá sem óculos e ficar tão desesperada, né, com o olho fechado, entrar em pânico, não conseguir abrir os olhos, se localizar e acontecer um acidente na própria piscina de casa, né? Então assim, expliquei para essas mães o que seria feito, mas eu não me expliquei na frente deles, porque na frente dessas crianças era só um momento de brincadeira. Entenderam? Eu mandei mensagem explicando antecipadamente o que eu faria naquela aula. Porque se eu simplesmente passasse a atividade, ia ser uma coisa sem pé nem cabeça. Então eu expliquei para essas mães antecipadamente o que eu faria na aula. E aí, com muita brincadeira, eu consegui, né, que o objetivo, então eles mergulharam, então a gente ficou assim, metade da aula sem óculos. Esse aluno de 5 anos atravessou a piscina, elevando o rosto, abrindo os olhos, né? Como eu falo, o pescoço lá da girafa, respirando e chegando no outro ponto. Então, assim, eu concluí o meu objetivo, um objetivo muito importante que eu tive na minha aula, né? Mas assim, se eu não tivesse essa antecipação e explicado o porquê para os pais, isso ia parecer uma coisa sem lógica, né? E daqui a pouco isso poderia causar uma coisa reversa, né? Não poderia ser o objetivo que eu tava procurando. Por quê? Porque daqui a pouco essa mãe ia chegar em casa e ia comentar assim, nossa, aquela professora não dá para entender.
A gente compra o melhor óculos, chega lá na aula, ela quer que as crianças fiquem com os olhos embaixo d'água, vai arder o olho do meu filho, eu gastei com óculos e ela agora quer fazer aula sem óculos? O que é isso, inventando moda? E aí eu te pergunto, é dever do pai saber disso se eu não explico? Não é, entende? A autoridade na natação de bebês, né? A autoridade que aquele pai, que aquela mãe está em busca, mesmo sem saber, né? Mas está em busca ali, sou eu, professor. Eu sou o profissional da natação de bebês. Eu preciso saber disso. Eu preciso comunicar os pais disso. Entende? Então isso é fundamental. E além disso, né? Quando eu faço essas atividades aí sem os óculos, sempre tem algum caso que na hora do banho eu preciso auxiliar. Então assim, a outra turma que tem aí, que são de personal, que é o filho e a mãe que nadam. O filho tem 6 anos e a mãe tá fazendo natação com ele. E olha só, eu expliquei pra mãe, eu disse, olha mãe, a gente vai fazer atividade de segurança aquática sem os óculos, porque eu já notei que ele tem bastante dificuldade de aceitar água no rosto. Como é o banho em casa, mãe? Ai, prof, a hora do banho em casa me estressa, eu tenho que levar uma toalha para secar o rosto dele, porque ele não aceita a água. Olha só, eu antecipei que eu ia fazer uma ação para ela. Eu já questionei como é que era a hora do banho, então ela já tá sabendo, nossa, ela sabe mesmo que uma coisa está relacionada à outra. Entende? Então assim, não basta ser só um professor e saber lá o porquê que tu tá fazendo, ou saber a técnica, o que é fundamental, né? Tu saber o que tá fazendo, mas tu precisa explicar isso, tu precisa comunicar isso, aprender a trabalhar desta forma, antecipando isso para os pais. Entende? Isso vai te diferenciar daquele professor. Nossa, não tem como comparar um profissional que faz isso que eu tô te passando aqui, que faz o que eu faço, num professor que não faz isso. Tu vai captar os clientes, tu vai captar porque a indicação é muito forte, o boca a boca é muito forte, né? E isso acontece direto comigo, eu vivo isso aqui na prática, isso acontece muito, direto mesmo. Então, essa questão aí de antecipar, né, de falar antes, ela é fundamental. Né? Às vezes aí, né, os tesouros estão aí em detalhes, né, que parecem óbvios, mas que não são óbvios. Então assim, a gente sempre precisa antecipar, explicar o porquê, explicar onde a gente está e qual é o próximo passo que a gente vai dar, entende? Ai, prof. Carla, tá, mas como tu fez então, né, com essa criança aí que tem tanto medo de água? Olha só que bacana, com as crianças a gente precisa trabalhar o lúdico, histórias, músicas, né? Não assim, ser uma coisa imposta. Ah, tu vai ir no chuveiro e vai deixar o olho aberto e não sei o quê. Pode até funcionar, mas não é a maneira com que eu gosto de trabalhar, né? Não é a maneira com que eu educo minhas filhas, enfim. Eu fiz o seguinte, ó. Olha, tem cachorrinho em casa? Ah, tenho, prof. Tu já viu como esse cachorro faz, assim, quando ele se molha? O que esse cachorro faz? Ah, prof, ele se sacode. Ai, que legal! Tu viu então que se a gente balançar os olhinhos, sacudir o rostinho, a água vai embora? Ah, prof, é verdade. E aí? Então, olha só, eu fiz um combinado com essa criança. E aí eu disse assim, então nós vamos fazer um combinado. Em casa, na hora do banho, quando tu for secar o teu rostinho, tu vai levar do cachorrinho. E aí tu vai mandar, né, uma mensagem pra prof. Tu vai pedir pra tua mãe mandar uma mensagem que tu fez aí o cachorrinho na hora do banho. E aí foi um sucesso. A mãe mandou mensagem, ficou super feliz, me agradeceu, entende? Então assim, ó, tu vai criando uma confiança e isso vai se tornando muito mais forte. E eu tenho certeza que ela vai dizer lá, não, a professora da natação foi graças a ela, ou nossa, minha professora da natação é muito especializada, porque olha só, ela me deu toda uma explicação do óculos. E não só antecipar, né, e explicar os porquês dos momentos ali da tua aula, também é bacana a gente falar onde a gente tá e onde a gente vai chegar. Qual é a progressão de ensino que eu vou chegar? Por exemplo, né, tem uma criancinha aí de 2 anos que tá conseguindo levantar o rostinho, então tira as vias aéreas da água, respira e volta, respira e volta, respira e volta. Nossa, que bacana, né? O desenvolvimento aí dos bebês na piscina. E aí o pai falou assim pra mim, bah, prof, saí de férias e tu me deu uma trabalheira, tu estragou minhas férias. E eu pensei, nossa, né? E esse pai também nada comigo.
Isso é um outro ponto que eu vou te ensinar, né, no vídeo aí, que é pra te tornar também um expert. Tu precisa captar alunos assim, os que já estão contigo, ter outros alunos, mas isso fica pra outra hora. Então assim, aí eu disse, mas por que eu estraguei a tua viagem, né? Aí ele disse, não, porque eu não conseguia fazer nada. Ela só queria mergulhar, ela queria nadar tanto que eu tive que ficar cuidando dela tanto, entende? E eu disse assim, olha só que bacana, né? Ela tá respirando. Ele disse, sim, todo mundo do resort lá onde a gente tava foi admirado com ela na piscina, né? Querendo saber o que a gente fazia, ou se ela fazia natação desde quando, ou como é que era. Então eu tive que ficar contando essas histórias. Eu disse, que bacana. Eu ainda falei pra ele, passou o meu contato aqui da rede social. Brinquei com ele e aí eu disse assim, tu sabe qual é o nosso próximo passo? Eu disse pra ele. Ela já tá com uma boa sustentação, ela já consegue levantar o rosto para respirar. Agora a gente tá trabalhando bem forte a flutuação dorsal nela, a barriguinha para cima, para ela conseguir flutuar, curtir essa posição, né? Que eles têm aí um certo desconforto nessa posição. Para quando ela tirar o rostinho da água, ela consiga ficar deitadinha de barriguinha para cima. Ou que ela consiga nadar e simplesmente girar e tirar o rostinho da água. Esse é o próximo ponto que eu vou trabalhar com ela. Tu entende? Então assim, esse pai veio me contar uma história, eu já elogiei e coloquei a filha dele lá em cima, né? Já mostrei pra ele que o meu trabalho tá, uma referência mesmo, né? É diferenciado. E já mostrei pra ele que ele precisa continuar deixando ela na natação, que ela precisa continuar na natação, porque tem outra já progressão aqui esperando ela. Vocês entendem? Então assim, isso faz toda a diferença. Então assim, eu sei, né, que se tu colocar isso que eu te falei aqui em prática, eu tenho certeza que tu vai te tornar uma autoridade com essas estratégias que eu te passei aqui. Antecipação, explicação dos porquês, explicação de onde a gente está e onde a gente vai chegar, são fundamentais aí para construir, né, uma relação de confiança com os pais e para esses pais aí te enxergarem, né, da maneira com que tu deve ser enxergado. E aí, isso além de ser muito bacana, né, pra gente dar uma autoestima lá em cima, poxa, ser uma referência aí, ser um profissional que eles vão te indicar para todos os amigos, né, a tua indicação aí boca a boca vai ser fortíssima. A gente também consegue fazer o quê? Elevar o nosso valor de hora-aula. Porque se eu tenho todas essas ferramentas, eu não vou cobrar a mesma coisa do que uma outra pessoa lá que não faz esse trabalho tá cobrando, entende? Então aí a gente vai construindo autoridade e a autoridade vai nos levar aí também a ganhar valores mais específicos. Se tu gostou desse conteúdo, se fez sentido pra ti, aqui embaixo, se tu quiser te aprofundar nos conteúdos aí, natação de bebê, segurança aquática, músicas, atividades, eu tenho cursos online. Então assim, a gente abre turma, agora no momento a gente tá para abrir também. Então tem um link, te cadastra ali, coloca o teu melhor e-mail para receber aí matéria em primeira mão, conteúdo exclusivo e também, né, a abertura das novas turmas, tá? Eu vou te tornar aí um profissional expert na natação de bebês com rendimentos aí de entre 4, 5, 6, 9 mil reais por mês. Certo? Então, um abraço da Prof. Carla e até o próximo vídeo.